Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para falarem mal de você? Você está preparado para não te apoiarem? É essa a nossa reflexão de hoje. Olhando para o Salmo de número 3, o rei Davi escreve um salmo nesse momento. Só para te contextualizar, a Bíblia tem a sua história geográfica situada no Oriente Médio e África. Davi é rei de Israel, no Oriente Médio. Ele cometeu um pecado. Ele sofreu as consequências. Até aí era ele e Deus, o pecado dele e Deus. Só que Deus, na hora que promulgou a sentença, disse: a espada nunca vai se apartar da sua casa. E o contexto do Salmo 3 é que Absalão, o seu filho, está tentando lhe matar. Depois de diversos problemas na sua casa, o seu filho se rebela, passa 10 anos longe, uns conflitos, ele sai do palácio, ele foi expulso, e ele monta durante 4 anos uma campanha contra o próprio pai. E o pai tem que fugir de madrugada. Quando o pai foge, ele entra no contexto do Salmo de número 3. E os versículos 1 e 2 vão dizer para nós: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Estavam questionando o rei, questionando a postura e questionando o Deus do rei. Mas Davi, apesar do seu pecado, sempre foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e Jesus é conhecido como filho de Davi. Porque ele era um homem totalmente convertido, totalmente devoto e totalmente obediente a Deus. E aí ele foge do seu próprio filho em consequência do que ele fez lá atrás. E ele escreve esse salmo. Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, um homem convertido, um homem obediente a Deus, sabia quem era Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo, próximo com esse Deus. E ele estava lá fazendo isso. E ele vai declarar no versículo 3, mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Quando nós estamos abatidos, Deus levanta. Deus toma conta de nós. E Davi sabia, apesar dele ter fugido à noite, o filho dele perseguindo ele continuou o reinado dele, a vida dele continuou com todos os problemas, igual cada um de nós. Mas ele escreveu esse salmo na angústia dele. Na angústia dele, ele escreveu para saber por que sofria tanta perseguição. Porque ele era assim, mas ele sabia em quem podia recorrer, quem podia clamar. E ele diz no versículo 4, clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, e acordo, pois o Senhor me sustenta. Deita sua cabeça, descansa. Para um minutinho. Para as guerras, para de lutar. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos ou parai as guerras, porque eu sou Deus. Deus está no controle de tudo. Durma mais, durma melhor, repouse, porque Deus está no controle de todas as situações. Deus está olhando para frente, já está vendo o seu futuro, ele já viu o seu futuro. Você tem que ser íntegro e descansar no Senhor. Correto e descansar no Senhor. Você precisa estar com Deus. Então, Deus precisa fazer parte da sua vida. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo atentado contra a sua vida, mas ele confiava em Deus, ele clamava a Deus, ele sabia que Deus era o único que podia livrá-lo. Então, o rei, fugindo de uma situação, ele vai até a Deus, ele clama a Deus, ele procura a Deus, ele não podia ir para outro lugar, independente de estar no palácio ou fugido. Nos montes, nas colinas, nas cavernas, ele clamava a Deus, ele sabia que o socorro dele vinha de Deus. E assim como nós, ele fala o que está no coração, ele foi sincero, assim como nós deveríamos ser sinceros, ele foi sincero. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Olha como ele era bonzinho. Um ser humano, atinge no queixo e quebra os dentes. De quem ele estava falando? Do filho dele. Mas o filho dele não podia atentar contra o rei. O ungido do Senhor naquela época era o rei. E aí ele
vai contra o próprio pai, que é o rei. E Davi ora a Deus e clama a Deus, falou, atinge ele, Senhor. Ele criou uma rebelião, ele está trazendo muitas pessoas para me matar. Atinge ele, Senhor, aflige ele, Senhor. E essa tem que ser a nossa oração sincera, entregar para Deus pessoas, nomes e situações que nos afligem. Deus precisa estar no comando da nossa situação. A gente não adianta maquiar e falar bonito. Fala a verdade no seu quarto, na sua intimidade. Não fala para o vizinho, não fala para o coleguinha do trabalho, fale para Deus. Deus precisa ouvir o seu clamor e a sua necessidade. Deus precisa estar com você. E ele termina no versículo 8. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. A salvação vem de Deus. Deus está com o povo dele, Deus está com a igreja dele, Deus está coordenando tudo que é dele. E nós precisamos permanecer assim, firmes com ele. Nós precisamos viver para a honra e glória dele. Que assim seja na nossa vida. Esteja preparado para todo tipo de situação. Esteja preparado para todo tipo de fala que vão dizer sobre você e para você. Mas esteja de joelhos dobrados, clamando a Deus, entregando a sua vida a Jesus Cristo e vivendo para ele com integridade, sendo uma pessoa segundo o coração dele. Que assim seja na nossa vida. Amém?